Graças a Deus, queridos irmãos, nós vamos prosseguir com a nossa lição. Aqui nós temos a lição escrita pelo pastor José Gonçalves. Acompanha também o livro de apoio da CPAD que vocês podem adquirir. A temática, na lição que nós escrevemos no trimestre passado, nós tivemos uma parte tratando especificamente sobre o divórcio. Não é isso? Nós tratamos no mês passado, não é isso? Tratamos sobre isso, me parece que é a lição de número 7, ou 7 ou 5, não é isso? Mas está aí no YouTube, os irmãos podem procurar. Quero agradecer a todos que se inscrevem no nosso canal. Os irmãos sabem que o nosso objetivo aqui é pregar a palavra. E quero agradecer aos irmãos que aparecem aí, dando palavra de incentivo, de amor. Deus abençoe a todos. O nosso alvo é servir a obra do Senhor Jesus. Isso aqui é feito com oração, é feito com muita dedicação e com muito temor e muita reverência na palavra de Deus. Também quero dizer aos irmãos, às vezes os irmãos que trabalham, Caio e outros que trabalham aí, eles fazem recorte, mas é importante que você ouça toda a mensagem, porque você às vezes pega só é só um trechozinho, mas aqui a gente prega mais de 1 hora, né? Mais de 1 hora, então que você possa acompanhar na íntegra, para que você possa realmente compreender o ensino da palavra de Deus. Vamos começar com a leitura de Mateus 19, primeiro em diante. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe... Só um minuto, bem aí. Terminando, como é que diz? Terminando Jesus... E concluindo Jesus Isso. esses discursos... Bem aí, parei. Concluindo Jesus esses discursos, não é isso? O Senhor Jesus, aqui nós... o texto... Aqui, né? Muito bem, isso. Aqui nós vamos tratar sobre o divórcio na teologia de Jesus. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu coloquei aqui só os pontos discursivos, mas a primeira leitura que o pastor faz é que nós temos aí aproximadamente 6 meses de trabalho intenso e de ensino de Jesus. Por isso que está dizendo, concluindo esses discursos. É tanto o que já começa na palavra do Senhor, se você analisar isso bem, lá em Lucas 9, 15, como também Mateus 19, Jesus ele está fazendo aí 6 meses aproximadamente de atividade. Ele deixa a Galiléia e ele vai para a Judéia, nessa região, não é isso? Ele vai para a Judéia, que aí você tem uma palavra que não aparece na Bíblia, Pérea. Pérea quer dizer além do Jordão, não é isso? Então Jesus ele estava aí com uma atividade intensa. Terminando esse discurso, ele prossegue, aí é que vai entrar uma outra temática, por isso que é importante. Todo o capítulo 19 de Mateus, se você tiver todo o cuidado, ele trata de 3 assuntos. Trata do assunto do divórcio, o assunto sobre as crianças e sobre a riqueza. Mateus 19 trata dessas 3 temáticas. Vamos lá dizer juntos para memorizar? Crianças, divórcio e riqueza. Vamos lá mais uma vez? Crianças, divórcio e riqueza. Isso. Então, quando você for analisar o capítulo de Mateus, não tem apenas um assunto só. Aí nós temos que separar as seções, fazer as divisões, e você vai entender que Jesus aborda 3 assuntos nesse capítulo. Se você pegar do 1 até Mateus 19, 1 a 12, Jesus vai tratar da questão do divórcio, ok? Então nós vamos tratar isso primeiramente à luz da Bíblia, totalmente à luz da Bíblia, em especial dessa passagem bíblica de Mateus. Agora vamos para o verso 2. Verso 2. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então, verso 3 agora. É o 2? O 2. Isso, vai. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Isso, pode ir. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A primeira coisa que você deve entender
é que sempre Jesus, eu já falei isso aqui, um dia desse eu preguei falando 3 tipos de pessoas que seguiam a Jesus. A multidão, os fariseus, não é isso? Nós explicamos isso. Agora, observem que o texto, ele vai começar com uma problemática. E qual é a problemática? É através do verbo, nós temos aí peirazo, aqui no próprio texto original vai aparecer peirazontes. Peirazontes, se vocês analisarem, o texto é peirazo, o verbo no presente do indicativo, mas observem que eles se aproximam para experimentar, não é assim que diz? Ou seja, não havia sinceridade na pergunta que eles vão fazer para Jesus. Esse verbo peirazo aqui, que aparece no texto, ele tem 2 sentidos. Se vocês analisarem, eu coloquei aqui a nossa tradução, esse peirazo, ele pode significar tentar para ver se algo pode ser feito, se algo é real, e isso no bom sentido. Mas também nós podemos analisar no sentido negativo, maléfico, é testar alguém maliciosamente, colocar às provas os seus sentimentos com toda astúcia e seus julgamentos. Percebam que essa multidão que chega, essas pessoas que chegam para perguntar sobre o divórcio, eles não têm nenhuma sinceridade, eles não têm nenhuma, como é que eu diria, eles não têm nenhuma verdade, eles na verdade, eu coloco aqui, eles vão para Jesus com uma pergunta como? Capciosa, ardilosa, enganadora. Por que eles foram para Jesus dessa forma? Porque eles sabiam que a forma que Jesus pregava, a forma que Jesus ensinava, a maneira que Jesus colocava, elucidava as coisas, não cabia no diapasão deles, irmão César. Tudo que Jesus falava revoltava os escribas e revoltava quem mais? Os fariseus. Por quê? Porque tudo que eles viviam estava de forma errada. Lá em Mateus 23, Jesus disse assim, olha, vocês podem fazer o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles não tinham vidas sinceras e comprometidas com o Senhor. Então aqui você pode observar que eles chegaram para Jesus com uma pergunta capciosa, maléfica. Não era no sentido de reajustar a vida, não era no sentido de servir ao Senhor, não era no sentido de buscar Deus verdadeiramente. Vocês entenderam? Hoje o que tem, tu está filmando direito, vamos começar agora. Hoje o que tem de pessoas na internet, escrevendo livros, colocando palavras sobre Deus, sobre Cristo, contra a igreja, contra a religião, não é com sentido puro. Não é com sentido verdadeiro, porque quem quer ajeitar a casa, quem quer organizar o neném ou o bebê, não joga o menino na bacia com a água. Não é assim? Quem quer, olha para cá, um homem sincero, uma mulher sincera, um pastor sincero que ama a palavra de Deus e que quer ver a casa ajustada, as coisas bem organizadas, ele não vai botar a boca em trombone, ele não vai esculhambar em internet. Agora, há muitos que querem popularidade, fama, quer seguidor, e eles são como esses seguidores que iam para Jesus, mas com perguntas o quê? Capciosa, maléfica. Eles não foram para aprender de Jesus, eles não foram para buscar santidade, eles não foram para buscar pureza, eles foram de modo maléfico, diabólico. Isso é muito pesado. E observem que a coisa é muito importante, porque eu coloco aqui no primeiro ponto uma discussão antiga. Essa questão do divórcio que nós vamos tratar, se ela ainda hoje é problemática, ela nunca foi solucionada. Era uma temática antiga antes de Jesus. O problema do divórcio, da separação, era um problema antigo antes de Jesus. Quando Jesus entrou no cenário humano, ainda a discussão continuava. É tão claro que a discussão continuava, que eles vão levar o problema para quem?
para Jesus. Moisés não resolveu, Esdras não resolveu, Malaquias não resolveu, as escolas não resolveram. Nós vamos falar daqui a pouco delas. Então, essa discussão era uma discussão antiga. Agora, hoje eu vou mostrar, ou que vocês gostem ou não gostem, hoje nós vamos colocar aqui um ponto final nessa questão. Aí eu vou mostrar pela Bíblia. Aí você é quem sabe. Se você chama aí teu pai, teu primo, teu irmão, liga aí para o pastor e diz: hoje o pastor Oziel vai colocar um ponto final aqui na questão do divórcio. E é pela Bíblia. Nós vamos colocar hoje. Pastor Oziel, é coisa nova? Não, está na Bíblia mesmo. Ok? Então vamos analisar. Vamos seguir aí com a leitura. Versículo 4. Isso. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Isso, vamos lá. Aqui é uma classe de aula, que nós estamos participando, do mesmo jeito que amanhã vai ter a EBD, aqui também é uma EBD. Por que esses homens chegaram com uma pergunta capciosa para Jesus? O que eles queriam com essa pergunta? O que vocês dizem? É uma participação. O que vocês acham? Por que eles foram para Jesus com essa pergunta? Primeiro, para tentar Jesus, né? Sim. Segundo, para justificar uma prática que eles já haviam fazendo há bastante tempo, só queriam mais alguém para defender com argumentos para justificar o que eles já faziam de errado. E outra coisa, eles queriam colocar Jesus contra Moisés. Então, inclusive ele disse que Moisés, a questão da carta de divórcio, né, querendo colocar Jesus realmente numa situação no jargão brasileiro, de saia justa. Isso. E as duas colocações estão certas. E vocês sabem o que eles mais queriam? Eles queriam que Jesus se posicionasse do lado de uma dessas escolas, para que Jesus estivesse no mesmo nível deles. Vocês entenderam agora? Eles queriam que Jesus respondesse perante o povo, a multidão, uma discussão bem antiga, e eles queriam colocar Jesus no mesmo nível deles. Ora, ele está falando assim, e o próprio Jesus está lá em Mateus 12, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Salomão, ele é maior do que os profetas, então Jesus não poderia dar a mesma resposta no nível deles. Vocês entenderam agora? Ele não poderia dar, mas eles queriam que Jesus fosse nivelado com eles. E se Jesus tivesse dado um parecer deles, no nível deles, Jesus ia ficar na multidão, para a multidão como o quê? Mais um, com uma outra explicação. Ou a mesma explicação. E nós vamos falar sobre isso. Então observem bem, Jesus vai explicar sem recorrer a quem? Aos grandes mestres. Observem bem que nós colocamos aí, que naquela época, os discípulos, porque nós tínhamos duas escolas, a escola de Shammai e a escola de Hilel ou Hilel, como alguns chamam, Hilel ou Hilel. Duas escolas. A de Shammai é a escola que é mais ortodoxa, que é mais rígida. Ela diz que o homem só poderia largar a mulher ou por questões de infidelidade ou de imoralidade da mulher. Nesse caso, o homem poderia separar-se da sua mulher. Essa é a primeira escola. E se vocês analisarem, hoje a decisão de algumas convenções, a decisão de algumas igrejas, seguem a mesma interpretação de Shammai. A escola de Hilel ou Hilel era uma escola mais liberal. O homem poderia largar a mulher por qualquer motivo. Aí, se você pegar Flávio José, se você pegar um rabino muito antigo, diz que até se a mulher queimasse o arroz, ele poderia deixar ela. Se ela falasse alto, se ela fizesse algo, ou se um dia ele olhasse para ela e dissesse: eu estou te achando feia. Eu estou te achando feia. Não gostei do teu cabelo, não gostei desse vestido, pode ir embora. Ele poderia mandar ela embora. Então você tem duas escolas, a escola de Shammai, que era mais fechada, e a escola de Hilel. Só que, quando vocês observam no texto que ele diz, por qualquer motivo, vamos lá. Aí. É lícito ao homem
repudiar sua mulher por qualquer motivo? Repudiar a sua mulher por qualquer motivo. É lícito ao homem repudiar. Por que eles fizeram essa pergunta? Por causa dessas duas escolas. Uma dizia que era lícito largar por qualquer motivo, e outra dizia que só no caso da infidelidade. De modo que isso gerou neles essa pergunta. E aí nós podemos analisar que Jesus, ele vai tratar do assunto. Ele recorreu a Iléu? Ele recorreu a Shammai? Não. Ele recorreu a algum mestre da época? Ele pegou alguma palavra grega, hebraica, aramaica? Ele não recorreu a mestre nenhum. Ele foi direto. Ah, verdade. Vamos falar isso aqui. Se vocês analisarem, nós colocamos aqui, apolissai, está aí, apolissai é deixar, eu coloquei aí, é deixar, é abandonar, é repudiar, é usado para divórcio, é mandar ir embora, é mandar sair de casa. Então você tem aqui, ó, apolissai, que na verdade é mandar ir embora, é deixar ela ir. Eles perguntaram: é lícito por qualquer motivo o homem da carta de divórcio, apolissai, repudiar sua mulher? Porque a escola de Shammai diz uma coisa, a escola de Iléus diz outra. A antiga discussão. Aí eles vão falar, mas Jesus não vai recorrer a nenhum mestre, a nenhum doutor, a nenhum rabino. Nenhum. A base de Jesus para a resposta vai ser o quê? A palavra de Deus. Eita, rapaz. Vai, como é que diz? Desde o princípio. Vai, começa aí. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Vamos lá. Ele usa isso aqui. Arques. Arques quer dizer origem, quer dizer começo, quer dizer princípio, quer dizer início, quer dizer aquilo que começa na pureza. Vocês querem saber de uma coisa? Por que Jesus não usou Deuteronômio 24 para responder? 24 primeiro. Por que Jesus não usou nem o que Moisés falou? Vamos lá, doutores, teólogos, exegetas, quem é bom de semântica de análise sintática, de sintaxe. Por que Jesus não usou Deuteronômio 24 primeiro para responder os que foram nele e perguntaram sobre o divórcio? Querem participar? Hoje a nossa aula aqui é para ser diferente da outra. Porque o padrão é o que estava escrito em Gênesis. Estava escrito, não podia. Uma lei bíblica, não tem uma lei bíblica para derrubar outra, a não ser a questão da salvação, né? A questão do Antigo Testamento e o Novo, né? O padrão é o novo, não o antigo, porque o antigo era uma esperança. Complemento também, é um complemento. Não é para desfazer. O velho complementa o novo. O novo, é isso? Exatamente. Mas o velho é uma esperança. O velho é a promessa, né? Promessa, exatamente. O novo é o cumprimento. Nesse caso lá, a lei não. O de Gênesis não poderia ser derrubado por outra questão. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como é a questão da Bíblia? Porque se vocês pegarem bem o texto, Jesus não vai para Shammai, Jesus não vai para Iléu. Hoje tem teólogo, olha para cá. Tu está filmando direito, Caio? Bota bem aqui na minha cara, chama para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje tem teólogos que querem justificar convenções. Hoje tem pessoas que querem justificar seus erros ou legalizar coisas ilegais usando termos gregos, usando termos originais, tradição, não é assim? Buscando um arranjo para ver se o negócio dá certo. Olha para cá, Deus não está ligando para ti, que quando usa a Bíblia de maneira errada para satisfazer teu capricho, Deus não quer saber. Ele pergunta: vocês não têm lido?
Eita glória. Vocês não leem? Já está escrito lá. Porque hoje tem uns que fica, é porque diz o Strong, né, assim, diz o Gruden, né, assim, e eu sei que esses homens, mas são homens pesquisando. Jesus não era um homem simplesmente homem, ele era Deus. E quando ele vai responder a pergunta, ele não usa nenhum mestre, ele não cita nenhum doutor, porque tem um bocado de doutor que é teólogo, que não tem nada de Deus, hein? E ele nem disse, minha opinião, eu acho, eu penso, eu estou conjecturando. Não, ele diz assim, desde o começo. A explicação, a exegese, ele vai para o início. O início não era Deuteronômio. O início era quem? Gênesis. Eita, rapaz. Ele vai lá no comecinho. Se vocês analisarem a vida primitiva judaica, veja como era o primeiro casal, na pureza, na simplicidade. Ele volta para o Éden. Ele não voltou para Moisés, ele não voltou para Deuteronômio 24 primeiro, ele voltou para a base. Qual era a base? A palavra. A base era a palavra. Arquês é a origem. Ele vai para a origem, porque às vezes a fonte da água começa pura, é lá do rio, mas a correnteza que vai passando por vários lugares, vai fazendo o quê? Sujeira, delito, tudo que não presta. Aí não é a fonte que ficou poluída, mas o leito por onde ela vai passando está poluído. Às vezes as pessoas poluíram a água no meio do caminho, mas nós temos que voltar para a fonte, para a origem. O arquês, ele volta para o Éden. Como é que diz esse versículo aí? Leia aí de novo. Oh, coisa boa, vai lá. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio... Isso, aí é o qual? É o 4. É o 4, né? Vai, não tendes lido. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea. Olha aí. E disse, o 5, portanto deixará o homem pai e mãe. Deixará o homem pai e mãe. E se unirá a sua mulher. E se unirá a sua mulher. Vai. E serão dois numa só carne. Pronto. Ele volta para Gênesis 2:24. E há uma coisa interessante. Há uma coisa interessante que eu quero falar aqui. Certo autor diz assim, olha, lá em Gênesis 2:24, o autor está narrando as palavras de Deus, não era Deus falando. Só que Jesus contraria isso, porque quando você vem para Mateus, Jesus não tem deslido lá atrás o que Deus falou. Ou seja, aquilo que o homem estava narrando era o que Deus tinha falado. Vocês estão percebendo aqui? Não vamos começar a discussão de divórcio. A.T. Robertson é um grande exegeta, o maior, escreveu uma gramática aí com mais de 1000 e tantas páginas. Daniel Wallace é o homem do momento. Nós não queremos saber. Eu sei que tem a cultura, tem a inteligência, mas nem tudo se resolve com termos gregos e hebraicos. Se resolve com contexto histórico e bíblico. Não, e não visa desconstruir o que está escrito. Observe que Jesus voltou para o princípio. Ele voltou para o arquês. Olhem lá para o Éden. Veja como a vida começou simples. Macho e fêmea. 1:27. Gênesis 2:24. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua, e os dois. Pronto. A vida simplesinha. Lá no início era macho e fêmea. Hoje está bagaceiro ou não está? Lá no início era só o casalzinho, homem e mulher. Hoje está tudo diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. Então, a base de Jesus não era os mestres da época, não era a escola de Shammai, não era a escola de Léo. A base de Jesus era a palavra. Deus falou lá no início. Eita glória. Não, já falar isso aqui, não é? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A ênfase, a união do... Olha o que Jesus diz. Vai, lê de novo aí agora. Assim não são mais dois. Eita, assim não são mais dois. Ou seja, olha para cá. Pelo ajuntamento sexual
do homem e da mulher, aquilo que era dois torna-se, o ato sexual legalizado faz com que aquilo que sejam dois tornem-se um. Errade, não é isso? Torna-se essa unidade composta. Vai. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe o homem. Não separe o homem. Olha aqui, ó. Coletesetai. Olha aqui, ó. Coletesetai. Vamos lá? Coletesetai. Mais uma vez. Coletesetai. Aqui é grudar. É agarrar. É colar. Meu filho, tu casou, tá grudado. Tem irmão que diz, esse irmão tem a folia com a mulher dele, só anda grudado. Tem que ser assim mesmo. É assim? Tu não pode se grudar com a outra, mas quando tu é andar agarradinho. É os dois agarradinhos, é tu beijando ela, é cheirando no cangote dela, é segurando na mãozinha dela. Os dois se tornam uma só. Olha aí, esse verbo aí é grudar. É aderir, é colar. Eu estava lendo essa semana, eita rapaz, me fugiu agora aqui o nome do autor, mas depois alguém me lembra aí, na internet, que eu vou dizer, eu vou chegar em casa e vou procurar esse autor. Ele diz que se você pega uma fita isolante, não tem aquelas fitas que a gente bota para a caixa, se você pegar aquela fita, ela não tem uma aderênciazinha, e se o senhor botar ela num livro e arrancar ela de uma vez, dá aí para ele explicar, o que acontece com ela, fala. Ela vem com um pedaço da folha. Hein? Porque grudou. A ideia da vaca é colar, é grudar. Você cola duas folhas e depois vai tentar descolar. Vai rasgar. E aí? Aí pronto. E se o senhor pegar esse adesivo e colocar no meio da sua Bíblia, onde tem letra e tudo, e o senhor puxar de uma vez? Ela traz o pedaço, está grudado. Sabe o que quer dizer aqui? Observem bem, irmão. Olha aqui, olha. Aqui, ó. Colê. E eu fui analisando, aqui é quase cola. Vocês entenderam? Quando ele diz assim, os dois vão se unir, se tornarão. Esse unir é grudar, é colar. Ah, coisa boa. É aderir, é colar. Pronto. Casou, tá o quê? Tá colado. É você pegar duas peças, aí vamos aqui para o hebraico. A mesma palavra aqui, essa daqui. Vamos lá, da vac. Vamos lá, da vac. Olha aqui, ó. Da vac. Vou colocar aqui, até para ficar melhor, para que você... Eita, rapaz, olha aqui, ó. Da vac. Botei ela aqui maior, não é? Aqui são sinais maçoréticos. Quando vocês veem esses pontinhos embaixo, aqui é um câmates, né? Aqui é um patá. Aqui pronto. Da vac. Vamos lá? Da vac. Da vac é a mesma coisa. Se você pegar essa expressão aí no hebraico, é colar, é grudar, é juntar, é unir, é ficar próximo, é ficar bem acolchadinho, dois, é seguir de perto, é pegar, é se unir. Se você colar, quando vai descolar, quebra. É só um. Não tem como separar. É aqui que nós vamos mexer, é aqui que nós vamos mexer. Se você pega, preste bem atenção. Hoje o mundo, nós estamos falando, o mundo está banalizando isso e está dizendo assim, eu me separei em paz, eu estou separado, mas ele é pai dos meus filhos, nós somos amigos, olha como é que o diabo trabalha. É assim? Para dizer que está tudo em paz. Isso é coisa do diabo, irmão. Porque prestem bem atenção, eram duas peças juntas, aí duas se descolam. Primeiro, o marido vai para um lado, a esposa vai para outro. A família que era unida já não topa mais com o rapaz. Ou então com a filha, porque deixou o rapaz, não é assim? Quando um leva um leva um pedaço do outro, aquilo que estava juntado, aquilo que estava colado, aquilo que estava unido, aquilo que estava bem apegadinho, aquilo que não podia se separar, rasgou, a aderência rasga tudo. Aí é por isso, problema na igreja, gera problema na igreja, gera problema entre os parentes, gera problema na sociedade. É por isso que na hora que você pega com a situação civil, o que pode dizer? Casado, solteiro ou divorciado. É assim ou não é? Pronto. Nunca mais sai. Nunca mais sai. Eita, rapaz. Jesus, ele deu ênfase, foi a união do casal. Olha para cá. Se tu casou, meu irmão, tu não és obrigado a casar.
Casamento é uma ordem divina, mas você não é obrigado a casar. Agora, se casou, deixa de besteira, rapaz. Ande grudadinho com ela, ande grudadinho nele. São duas peças que se tornaram uma só. Tu não pode andar dando em cima de outras. Agora, da tua, tu pode beijar, tu pode cheirar, ela é tua, se grude nela. Se grude nela. Eita, rapaz, é bom, bem grudadinho, né? Assim. Eita, coisa boa. É de Deus. E Jesus foi quem falou isso. Ele deu ênfase à união do casal. Uma carta de divórcio que não serve para o crente. Pastor Ziel, o que é isso? Vamos lá. Prossegue aí a leitura. Disseram-lhe então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Pastor Luiz, tem duas perguntas. A primeira pergunta, vai lá como é que eles... Quem foi que veio para Jesus? A primeira pergunta, chegaram os fariseus. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha para cá. Tu está filmando direito, Caio? Olha aqui. Olha a exegese do texto. Eles fizeram a primeira pergunta. Jesus fechou tudo. Como fechou tudo, Jesus não deu brecha. Eles foram para a segunda. Na segunda pergunta, eles jogam Moisés, porque Jesus derrubou a escola de Chamai e derrubou a escola de Hilel. Eita, rapaz. Rapaz, bota para cá. Jesus acabou com tudo. Ele não foi atrás de mestre, ele não foi atrás de doutor, ele não foi nada. A base dele era Quando ele entrou dizendo isso, eles não tiveram brecha, agora eles querem jogar a culpa em quem? Então, Jesus, nos diga, porque a nossa maior representatividade, o nosso maior ícone, o nosso maior mestre é Moisés. O legislador, formado em toda a ciência, por que ele nos deu? Lê aí, bota bem aqui na cara dele, filma aí. Ei, você já tinha visto isso? Ai... Pois é, eu meditando lá em casa, eu disse, meu Deus, já tanta lição foi escrita sobre divórcio, é tanto livro, é tanto teólogo, e por que essa bagunça ainda continua, meu Jesus? Jesus disse, lê bem direitinho para tu ver por que ela continua. Na primeira pergunta dos fariseus, Jesus quebrou tudo, e ele disse assim, deixa de besteira de vocês, se grudem à mulher de vocês, até que a morte... Aí eles pensavam que Jesus ia dar opinião, escola de Chamai, escola de Hilel. Jesus disse, não, está tudo errado. Vocês não estão no arquês, vocês não estão na origem. Nunca começou assim. Eita, rapaz. Não começou assim. No princípio não tinha bagunça. E agora eu vou mostrar por que bagunçaram tudo. Casalzinho em casa, esse aqui, filma aqui a cara dele, casou agora, um dia desse, é casadinho, novo, né, assim, casadinho, tá lá na fontezinha, aí de repente quer namorar, tá certo? De repente quer dar em cima de irmã, tá certo? Não tá, a fonte já está o que agora? Contaminada. Deus pegou só o Adãozinho e a Eva, eita rapaz, né? Tem um cantor amigo meu que canta isso. Lá no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, não tinha coisa melhor. Num paraíso lindo, coisa, só os dois, aí pronto. A Bíblia não conta, mas tem um pseudepígrafo que eu já li, que fala da união dele, ele olhando para a beleza dela, ela olhando para ele, os dois. É claro que isso aqui não é a nossa Bíblia, é um pseudepígrafo. Os dois sentavam debaixo de uma árvore, se olhando, aí pronto, na pureza. Minha filha, tu é linda. Quando o pecado entra, olha para cá, Caio, bota bem aqui. Quando o pecado entra, tu é feia. Tu estás horrível. Se tu não melhorar, eu já vi homem casado dizer assim para a mulher, se tu não perder uns quilos, irmão, o coração dele já está contaminado. Não é assim? Por exemplo, eu quando dou estudo para casar, eu falo para as mulheres, olha mulheres, você se tornar bela, bonita, atraente, como Esther, se organizar, isso é natural, é bom. Agora, quando o homem começa a jogar indireta, se tu não fizer isso, eu te largo. Ou eu me casei contigo, mas eu não sei por quê. Porque todas as meninas me queriam. E por que tu não casou com elas?
A fonte já está o que agora? Contaminada. Começou lá na pureza. Olha, irmão, olha para cá, bota para aqui, mais aqui. Tinha, irmão, até tu que está me ouvindo aí. Às vezes na igreja ninguém te queria. Ninguém te queria, tu feio, pobre, não tinha nem onde cair morto. Aí uma irmãzinha resolveu casar contigo. É assim ou não é? Eu vou falar aqui de mim mesmo. Se pegaram uma foto minha aí, hein? Um dia desses botaram essa semana aí, que eu não sei quem foi esse maldoso aí, que pegou a foto minha e botou aí na internet. Não tem? Tem a foto minha aí, antiga. Aí pronto, aí tem hora que eu olho assim para mim mesmo, eu digo, meu Jesus, a Derinha me quis. Glória a Deus. É ou não é? Olha, ele está sorrindo porque ele também era assim. Olha, tem a foto ali. Tem a foto ali. Aí eu digo assim, meu Deus, ela me quis. Eu, pobre de Mavé. Né? É ou não é, Caio? Eu não tinha. Aí pronto. Aí de repente, irmã, ela casa comigo. E aí eu começo a crescer mais ela na vida, trabalhando. A gente unidozinho. Tudo a gente trata junto. Aí quando começa a ganhar dinheiro, quando começa a ter alguma coisinha, ou quando alguém começa a elogiar, o cara já começa a crescer. E eu vou mostrar por que o divórcio entra. Começar lá do zero, não é assim? Começar do zero, vidinha justa, sincero. Aí pronto, quando dá fé, aí pronto. Eita Deus. Nós ficamos aí aonde? Carta de divórcio que não presta. Aí na primeira pergunta, eles foram para Jesus pensando que Jesus ia aliviar o negócio. Lapada de Jesus, taca de Jesus. Aí Bíblia de Jesus. Aí eles disseram, vixe, ele derrotou nós aqui. Vamos pular agora, vamos falar do nosso mestre. Jesus, Moisés também nos deu carta de... E é aqui que a maioria dos teólogos erram e dos exegetas. E daqueles que buscam em palavras gregas e hebraicas, na raiz, na semântica, para dar essa ideia. O texto nunca dá essa ideia. Sabe o que Jesus diz? O que Jesus fala? Vai lá. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Eita. Mas ao princípio não foi assim. Novamente, o que Jesus diz? E eu vou dizer uma coisa aqui para os senhores. Prestem bem atenção. Jesus não usou o texto de Moisés para tratar desse assunto. Ele deixa Moisés de fora. Porque se eles pegavam Deuteronômio 24 para dizer que havia liberdade para o divórcio, Jesus disse não. Moisés deu carta de divórcio, olha para cá agora. Olhe para cá para você entender o que era a carta de divórcio. Quando ele diz assim, ele deu carta de divórcio para uma questão pontual, naquela circunstância. Isso aqui não era para chegar até nós hoje. Não era. Isso aqui foi para legalizar uma situação, não era o ato. Era para proteger quem? Só para proteger as mulheres. Nunca a Bíblia legalizou divórcio. Vocês entenderam agora? Ela não legalizou divórcio, ela legalizou uma situação, circunstância. Pronto. Aqui não está mexendo negócio de grego e de hebraico, nem de questão de cultura. Cultura não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. Se a gente for levar para a cultura, Abraão adotou a cultura maléfica de adotar escravo para fazer sexo com ele. Sim ou não? Jacó também tinha quantas mulheres? 4. Era bíblico? Era cultura. Aqui era uma circunstância. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus desse uma lei para Moisés, para legalizar o divórcio, Gênesis 2:24. Pronto. Fala aí. Outra coisa, Moisés foi obrigado. Jesus, Moisés, eles forçaram. Não, eu vou já falar isso. Porque se Jesus tivesse dito, não, tá certo, Moisés foi correto. Ele diz assim, Moisés, irmão, está na Bíblia, está claro, gente. Moisés deu mesmo carta de divórcio para uma circunstância, mas para acomodar a vida pecaminosa de vocês. Vocês entenderam agora? Negócio sério. É negócio sério. Nós temos, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós temos algumas circunstâncias
que no caso de Esdras, parece que é 9 e 10, não me foge a memória, ele mandou se separar das mulheres, ali é pontual, porque os judeus estavam se casando com mulheres gentílicas, e aí ele manda separar, não é assim? Mas, quando você pega essa questão do divórcio, o Senhor nunca podia aprovar, ou poderia aprovar uma lei do divórcio, porque se ele aprovasse a lei do divórcio, ouçam bem essa, ele estaria contrariando uma própria lei que ele, como é que ele gruda, como é que ele cola, e ele mesmo vai dizer que tem que ter uma lei para descolar. Meu Deus, essa é a situação. Essa é a situação. Vê aí Mateus 5,32. Rapidinho, só para a gente analisar uma questão aí. 5,32. Isso. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. Sim. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Sim. E Mateus 19,9, vamos lá. 19,9. Isso. E chegando... 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Muito bem. Vamos analisar o seguinte. Uma carta de divórcio que não serve para o crente. Moisés disse que essa carta, ela ia ser dada por causa do quê? Dureza do coração. E aí? E dureza do coração é o quê? É pecado. Então, como é que você vai dar uma carta para o crente que está em pecado? Essa carta de divórcio não serve para o crente. Vocês entenderam agora? Porque, prestem bem atenção, Moisés teve, na verdade, que acomodar na lei as mulheres. O que acontecia, pastor, com as mulheres? Porque na lei de Moisés, só quem podia se pedir divórcio e se divorciar, quem era? Era o marido. Se ele não desse carta para a mulher, ela não poderia pedir divórcio. Diferentemente de Roma e da Grécia, que a mulher poderia pedir o divórcio. Se você pegar o Código de Hammurabi, ele também já falava isso, que não poderia a mulher fazer a mesma coisa. E se ela traísse o marido, ela era o quê? Jogada no rio. Ela era morta ou tocada a fogo. Tinha. Por quê? Porque a mulher não tinha direito de nada. A mulher era um objeto do homem. Era um objeto de homem. E por quê? Agora vem um problema. Por que Mateus 5,32 e por que Mateus 19,9, a não ser por causa grandes exegetas, aí eu falo da do grego, dizem que o de Mateus deixou passar para beneficiar os judeus da linha da escola de Shammai. A não ser por causa de relações, porque os dois evangelhos, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, não tem essa expressão. E aí os maiores estudiosos dizem assim, não, essa expressão, a não ser por causa de relação sexual ilícita ou de adultério, ela não aparece nesses dois evangelhos, porque já era algo costumeiro, corriqueiro, e não precisava falar. E por que em Mateus falou? E se vocês analisarem muito bem, Deuteronômio, veja bem aí, Deuteronômio, vamos lá, capítulo, vamos ver aí, Deuteronômio, e parece que é 19, verso 5, vê se é, se não me foge a memória, eu creio que seja. Como é que diz aí? Como é que diz aí? Como também aquele que entrar com... Não, é 19:15. 19:15. Isso. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Isso. Seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Então você tem apenas um testemunho, não é isso? Em Mateus, e você tem 2 testemunhos, Marcos e Lucas, que não consta a expressão, a não ser por causa da prostituição. E aí o que acontece? Se vocês analisarem o contexto que eu estou explicando aqui, vocês vão ver que Jesus não dá brecha. Isso aqui foi uma questão pontual.
pontual. Era lá naquela circunstância e era simplesmente para proteger quem? As mulheres. Só isso e nada mais. Aí vocês podem observar o seguinte: Jesus, ele não deixou concessão nenhuma. Nenhuma. Quando eles disseram, mas por que então Moisés deu carta? Ele diz, Moisés teve que ajustar, acomodar a lei. Não é assim? Ele teve que fazer isso por causa da dureza dos vossos, por causa do pecado de vocês. Porque quando o pecado entrou, agora lá vai. Quando o pecado entrou, estragou os relacionamentos. Lá no Éden, se vocês pegarem Gênesis 1:28, homem e mulher dominavam juntos. Não é assim? Dominem, sobretudo. Lá no Éden, a mulher tinha amor e o homem convivia com ela na mais perfeita união. Quando o pecado entrou, estragou tudo. E Deus mesmo disse, agora o desejo dela será para o marido. Tudo passou a ser na cobrança, na exigência, no autoritarismo, no liberalismo, porque no judaísmo, a hermenêutica judaica sobre o divórcio, ela era autoritária e liberal. E olhem para cá, a maioria dos judeus nunca se separava ou pedia divórcio por causa do adultério. Por quê, pastor? Porque quase não tinha. Por quê? Porque lá os judeus, eles tinham permissão de terem outras mulheres. E eles, quando chegavam em um determinado local, se ele quisesse fazer sexo com uma mulher, ele fazia um contrato e legalizado na lei, ele ia para aquela mulher. Ou seja, não tinha necessidade de adultério para legalizar o divórcio. O profeta disse, Deus mandou o profeta dar o recado para Davi. Sim. Se ele quisesse mais mulheres, seria dado a ele. Entendeu? Naquele contexto. Isso. Está vendo? Dentro daquele contexto, não é assim? Deus disse assim, olha, até eu te dei muitas mulheres. E essa é coisa que eu não vou entrar em detalhe, porque é uma polêmica tremenda aí. Que Davi era o escolhido, e Deus disse isso mesmo, através do profeta, eu te daria. Então, presta bem, não tem concessão. Você quer ver como não tem concessão? Vai lá. Depois, pela dureza dos vossos corações. Vai. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição... Isso aí eles deixaram passar. Não tem isso no original. Deixaram passar. Casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então pronto, Jesus piorou tudo. Não foi assim? Agora o que os discípulos vão dizer? Vai lá, sem concessão. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Vocês agora pegaram o texto? Tem gente que só entra na questão de divórcio. Primeira pergunta, Jesus deu brecha? Segunda pergunta, Jesus deu brecha? E o que eles disseram no final? Rapaz, fala aí. É melhor ficar solteiro, que é perigoso aí entrar nesse ramo. Eles disseram, irmão, é Bíblia, eu estou falando, aqui não estou com usadinha. Jesus disse assim, olha, se tu casar, é até que a morte, são duas peças que não podem mais separar. O que Deus uniu, não separe o homem. Os dois serão uma só carne. Tá bom, Jesus. E aí o caso de Moisés, da carta, ele deu carta porque tu não presta. Porque tu é cheio de pecado, tu é casadinho, tu quer outra. Tu é casadinho, não quer cumprir. Tu é casadinho, não é assim? Isso tanto para o homem como para a mulher. Aí eles disseram no final, esse discurso de Jesus é pesado. Agora me escuta, eles entenderam ou não entenderam? Agora eu faço uma pergunta aqui, doutores. E se eles tivessem entendido que a escola de Shammai estivesse certa, eles teriam dito essa palavra final? Pronto. Porque eles estavam embasados se Jesus tivesse defendido o pensamento da escola de Shammai. Aí eles, quando Jesus terminou, é difícil. Não dá para cumprir. Lê isso aí, lê isso aí. Tem quantos minutos aí, irmão? Vai lá, lê isso aí. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Não é bom casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Vai, pode ir. Porque há eunucos que... Três tipos de eunuco. Que assim nasceram no ventre da mãe. Congênito. E há eunucos que foram castrados pelos homens.
Tem um grande teólogo aí, eu me esqueci o nome dele, porque ele não era casado, ele não quis casar, ele quis só se dedicar. Eu me esqueci o nome dele aí, mas depois alguém me lembra. É um teólogo importante aí. Ou seja, congênito. Tem pessoa que não, eu quero só servir a Deus, né? Não é pecado não. Vai. E há eunucos por causa do reino, que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Rapaz, é o seguinte, eu quero só fazer missão. Eu quero fazer missão, eu vou para a África e eu não quero mulher não, porque lá eu vou sofrer, eu vou viver só para a obra de Deus. É pela vontade própria dele. Então, um é problema congênito, o outro é o quê? Vontade. E o terceiro? Não, o terceiro? Por causa do reino. Eunucos que foram da mãe, vão castrados pelos homens. Esse aí é o segundo. O segundo é o caso de Daniel, é o caso de outros, né? Não tinha naquela época? Que eles eram escravizados, e aí o que eles faziam? Castravam, alguns supõem isso, né? Castravam, e aí eles ficavam sem potência para as mulheres. E o terceiro era aquele que se fazia por vontade própria. Então pronto, perceba que ele fala de 3 tipos. Aí Jesus nem todos estão preparados para o que eu estou dizendo. Evangelho é evangelho. Evangelho é evangelho. E aí, agora tu pega a tua Bíbliazinha hoje e tu medita desse jeito aqui para tu ver. Se Jesus tivesse dado brecha, esses homens ali, os discípulos, rapaz, ficou bom, porque ele também pulou para a escola de Shammai. Como não estaria hoje, né? Isso. Sim. Está vendo? Eita, meu Deus. Aí Jesus exalta o casamento, né? E quando ele disse assim, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, voltará ao princípio, ele fez exaltação do casamento. Jesus exaltou o casamento. Aí pronto. Agora os discípulos e os fariseus e todos daquela época estavam como? Embriagados com filosofias e teologias da época. É por isso que foram para Jesus. Tem um bocado que não quer a palavra, aí fica, o livro do fulano diz isso, o livro do Beltrano diz isso, o livro do fulano explica isso. Fique na palavra. O mais importante é a palavra. Eita glória. Então vamos lá. O divórcio no contexto bíblico. E no Antigo Testamento, pastor Zéel, como era? Se vocês pegarem Deuteronômio 24, primeiro, eu já expliquei. Lá no Oriente tinha um código de Hammurabi, que falava da infidelidade, mas eu já falei que a base não era o adultério, ok? O divórcio, na cultura grega e romana, era permitido também, e homem e mulher era permitido se divorciarem. O divórcio no contexto bíblico, nós vamos apontar ali. Qual é a sutileza da normalização do divórcio e a prática pastoral? Vamos para cá. O divórcio, ato natural para cristãos e não. Qual é a banalização hoje? É que hoje todo crente, na hora que tem um problemazinho, qual é a primeira coisa? Eu vou me divorciar. Antigamente o número de cristãos divorciados era pequeno, mas hoje, pela pesquisa, aí está no livro do pastor Zé Gonçalves, pela pesquisa que foi feita agora recentemente, provou-se que os cristãos e não cristãos e ateus e católicos, o mesmo nível, está paralelo, a mesma porcentagem. E por que está tendo isso? Porque antigamente tinha mais temor à palavra de Deus, tinha mais reverência à palavra de... Hoje é um bocado de homem que tem a consciência cauterizada, vive no erro, no pecado, quer legalizar a sua vida devassa e recorrem à palavra de Deus de modo errado. E aquilo que você vai tirando a sacralidade, a ideia do sagrado, a ideia do santo vai se tornando banal. Eita, meus irmãos. É pesado, mas eu tenho que dizer a verdade de Deus. Os tempos mudaram. A Bíblia? Os tempos mudaram. Pode mudar o tempo, pode mudar a cultura, pode mudar o que quiser. Olha o tanto de tempo que tinha se passado e que Jesus chega e tinha a mesma discussão. Mas Jesus voltou a discussão para as questões da época. Ele voltou à discussão do divórcio. Olha, é porque o QI, ou é porque os hormônios de vocês dois não são compatíveis. A incompatibilidade entre vocês dois é porque... Jesus não falou isso, porque uma mulher crente... Eita, glória a Deus. Olha para cá, tu está filmando direito? Bota bem aqui. Se tu, minha irmã, for uma mulher crente, se tu for uma mulher sincera, vê aí rapidinho, Efésios 5, 22. Eu vou mostrar onde é que uma mulher dessa se divorcia. Vai lá, eu vou falar primeiro dela. 5, 22. Isso, vai. Opa.
5:22 de Efésios. 5:22. Vós, mulheres, Isso. sujeitai-vos a vosso marido, Sim. como ao Senhor. Isso, vai, pode ir. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, Vai. sendo ele próprio o salvador do corpo. Isso. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos... Não, vem aí. Sujeita aos seus? Marido. Olha para cá. A mulher entra no casamento e ela se sujeita não por causa do marido, mas por causa do temor ao Senhor, a Cristo. Não é assim? Uma mulher crente, uma mulher sincera, ela vai obedecer, ela vai se sujeitar por causa do temor a Cristo. Então, uma mulher que tem Deus na vida, cheia do Espírito Santo, temor de Deus, ela não é de briga, ela não é de contenda, ela não é de ciúmezinho, velho besta. Porque tem irmã que diz que é crente, aí ela, pronto, o marido não aguenta porque é um ciúme velho besta, é em cima, é toda hora. É por isso que a primeira coisa que você tem que fazer, antes de se casar, olha para cá, filma aqui, antes de tu se casar, procure saber quem é ela, se ela não é rixosa, se ela não é devassa, se ela não é antipática, se o temperamento dela não é lá em cima. Vá para Provérbio, lá em Provérbio tem todo tipo de mulher, aproximadamente 8 tipos de mulher que tu não deve se casar com ela. Aí casa, agora procura uma santa de Deus, procura uma mulher temente a Deus. E agora o marido, agora olha um marido que não se separa, vai. Vós, maridos, Isso. amai vossa mulher, Hã? como também Cristo amou a igreja, Isso. e a si mesmo se entregou por ela, Isso. para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aonde é que uma mulher vai largar um marido que ele quer fazer pela mulher o que Cristo fez pela, se sacrificando, morrendo? Aonde é que a mulher vai deixar um cabra desse, rapaz? Deixa! Maridão de primeira, que ele se sacrifica por ela. Observe que Jesus, Paulo diz assim, Jesus não deixa a igreja murcha, Jesus não deixa a igreja com ruga ou coisa Um marido sincero, ele quer ver a mulher dele bonita, ele defende ela, ele morre por ela. Eu pergunto, ela vai deixar ele? Ela vai deixar de obedecer ele? F. Bruce diz, se tu queres uma mulher que se sujeite a ti, como a igreja se sujeita a Cristo, faça por ela o que Cristo fez. Eu quero é ver. Agora, vem para o casamento, a bichinha é cheia de coisinha velha, tratada lá na casa do pai dela, aí ela entra, aí só quer shopping, só quer não sei o que, na hora que o marido não dá, não é assim? Vive numa concorrência. O bichão também às vezes foi criado com o papai, não dá um barro num prego e nem numa barra de sabão, aí pronto, fica o bichão todo deitado, na hora que diz qualquer coisa, aí zanga. É por isso que dá divórcio. O divórcio é resultado da dureza do... Olha para cá, não tem questão de hormônio. Mas peraí aqui, tu está filmando direito aí hoje? Olha, não tem negócio de hormônio, não tem negócio de temperamento, não tem negócio de... nosso gene, né? Como é que ele diz? A nossa química não bateu, nosso gene, né? Não dá certo. Isso é só coisa velha do pecado. Isso é só coisa do pecado. Quando você entra numa relação cheia de Deus, cheio de Deus, um homem que tem Deus, lê bem aí 1 Pedro 3,7. Olha um marido, isso aqui é marido de Deus, é marido de Deus. 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Ei, coabitai com ela como? Entendimento. Olha, onde é que uma mulher vai deixar um marido desse, rapaz? Vai. Dando honra à mulher como vaso mais fraco. Olha aí, vai. Como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida. Isso. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Pronto, está aí. Homem sincero, ele valoriza a mulher, e não somente valoriza, a mulher tem muitas dificuldades, a mulher tem muitas fases, não é assim? Principalmente quando ela é nova, principalmente quando ela entra na fase da menopausa, mas Pedro está dizendo, coabitai, quando engravida, é assim ou não é? Pronto, tem dia que ela engravida, pronto, eu já enjoei até a tua cara. Ele sabe. É verdade. É verdade. Até quando está grávida. É assim ou não é? Eu queria comer isso. Aí tu traz ela. Não quero mais isso. Coabitai com ela mas se tiver amor. Eita glória. Se tiver o amor de Cristo. E amar a esposa assim como Cristo amou.
Eu quero é ver se separa. Casar no Senhor. No Senhor, meu irmão, o relacionamento vai embora. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha? Pronto. Eu não gasto, eu já gastei muito tempo. Ó, esse livro aqui, vocês podem, ele é da reflexão, está lá na reflexão. O último capítulo aqui é tudo sobre o divórcio. Com grandes exegetas, eu expliquei tudo, mas depois eu mostrei o que a Bíblia diz. Está aqui, está tudo aqui. Eu falo aqui sobre o divórcio à luz da Bíblia, o divórcio na visão de Paulo, o divórcio na visão de Jesus, o divórcio na visão da igreja e o divórcio que os pais da igreja quase não abordaram sobre esse assunto. Eita, rapaz. Então os tempos mudam, mas a Bíblia continua a mesma coisa. Pecado é pecado. Casamento e divórcio no Antigo Oriente, eu já expliquei. A cultura do Império Romano, já expliquei. O divórcio no Antigo, em Deuteronômio 24, se vê coisa indecente nela. Está lá em Deuteronômio 24 primeiro. Eu já expliquei na aula passada, não vou entrar, que eu expliquei tudo isso aí. Eu fiz uma exegese de Deuteronômio 24. Pode ir lá que você vai acompanhar. Mas não tem nada. Eles queriam defender o capricho dele, eram arbitrários e humilhavam as mulheres. Ok? Aqui, o que Jesus falou sobre o divórcio? Jesus piorou a situação, porque se você ler Mateus 5,32, ele diz, aquele que casa com a divorciada, comete o quê? Ele não deu concessão. E o que Paulo falou sobre o divórcio? A mesma coisa que Jesus falou. Se você pega 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer assim, se o homem ou a mulher casado com alguém que não é crente, se esse descrente quiser se separar, que ele mesmo se separe, ele peça. Aí ele ainda diz assim, mas se a mulher ou o homem for crente, dentro desse contexto, se ela quiser ficar para ganhá-lo para Cristo e preservar o casamento, ele diz que é para fazer. Mas da parte do crente, Paulo diz que não deveria haver a solicitação para a separação. Ok? Então você pode observar aqui a confissão da Assembleia de Deus sobre o divórcio. As Assembleias de Deus lançou a confissão de fé e ela aponta que no caso, está lá na confissão de fé, no caso da infidelidade da esposa ou do esposo, o homem tem direito de separar-se da sua mulher, acho que é o último lá, né? E contrair um novo casamento, que dá possibilidade para um novo casamento. Eles seguiram essa linha de interpretação, ok? Nós respeitamos o posicionamento da Assembleia de Deus, ok? Mas também eles falam da questão do abandono do lar. Nesse caso aí, se abandonou o lar ou a mulher, o marido tem direito a contrair um novo matrimônio. Mas aí vem um outro caso pesado. Pastores divorciados podem dirigir igrejas? Porque eles dão possibilidade ao novo casamento, eles dão possibilidade a um recomeço de uma nova vida, se houve infidelidade. Agora preste bem atenção. Inclusive a convenção geral, ela foi até bem flexível, porque ela deixou que cada convenção analise a situação conforme o seu estado e particularmente. Por exemplo, a convenção do Piauí, um abraço ao pastor Bezaleel, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, é um grande amigo, também é um escritor da lição, José Gonçalves. Observem que a convenção do Piauí, lá eles não aceitam pastores divorciados, de maneira nenhuma. Ok? Ou seja, já não estão coadunando com a convenção geral, mas não tem conflito, porque a convenção geral deixou que cada convenção estadual decidisse essa situação. Então não há conflito entre a convenção maior, porque ela deu liberdade para as convenções regionais. Ok? Vocês entenderam isso? Então pronto. Aqui a convenção do Piauí não aceita pastores divorciados. Ok? Se vocês analisarem, vocês podem ler aí no livro do pastor José Gonçalves, vou só colocar aqui, ele citou aqui nesse livro, a CEADEP, a resolução do plenário de número 001/2019. E aí vocês podem observar que também a Convenção Geral fez a sua resolução no plenário da CGADB, número 001/2011, em Cuiabá. Eu estava lá nessa convenção.
Então, aí eles disseram também que é para cada convenção ver a situação dessa questão do pastor. Nesse meu livro aqui, qual era a ideia de Paulo? Vamos lá, 1 Timóteo 3,2, para a gente encerrar aqui. 1 Timóteo 3,2, depois Tito 1,6. Vamos lá. 3:2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Para aí. Olha, o pastor Zé Gonçalves, ele fala aqui nesse livro dele, que aquilo que é legal pode não ser moral. Não é isso? Tem coisas que são legais, mas não são morais. É a colocação dele. E tem coisas que, por exemplo, a própria Constituição, ela vai dizer, não, isso é legal. Mas para dentro do prisma evangélico, cristão, não é moral. Eu tenho grandes amigos, homens de Deus, e eu quero que todos até aqui sempre observem, eu sou muito com a palavra, eu sou muito a favor da palavra. Da palavra. E eu sempre quando prego, às vezes vocês podem até pensar, o pastor Zé fala isso, mas eu quando prego, eu termino aqui, eu dobro meus joelhos, Senhor me ajude, 1 Coríntios 9, 27, para que eu pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. Por exemplo, se um pastor, como por exemplo, não vou citar nome aqui, mas lá nos Estados Unidos tinha um pastor famoso, que ganhou muitas almas para Jesus, era um pastor de sucesso, evangelizava o mundo, ele caiu, ele pecou, mas o que ele pregou era verdade ou não era? O que ele ensinou era verdade ou não? Ele só não vigiou. Mas ele era ser humano, sim ou não? Pronto. Agora, o que eu estou pregando aqui não é da minha cabeça, é a Bíblia. Eu é que tenho também que me policiar, pedir a graça de Deus e vigiar para que eu nunca venha a ser desqualificado. Mas eu não posso, porque tem irmão que fica, prega duro, prega não sei o quê. O câncer tu só arranca com grande cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Pecado não se tira com luva. Olha para cá, pecado não se tira com algodão, pecado não se tira com luva e nem com conselho de psicólogo. Pecado se tira com Bíblia, lavado pelo sangue de Jesus. Bora vocês, fala aí. Paulo está dizendo aí, convém que o bispo, vai. Bora. Pastor, eu, na minha humilde opinião, singela opinião, eu prefiro concordar com o apóstolo Paulo também. Eu acho que não dá para dirigir igreja por causa da repercussão, né? É aquilo que nós chamamos na justiça comum de gerar precedentes e gerar jurisprudência. Um pastor que divorcia e continuar para dirigir uma igreja, ele não tem mais moral para como é que eu posso dizer, para exortar e nem para repreender um membro que queira fazer uma vez, 2, 3, 4 vezes, uma vez que ele já foi pego. E o divórcio, ele também não fere somente a moral da igreja, mas também a moral do ministério, da liderança em si. E para configurar o divórcio também, a falsa moral do divórcio, não basta somente uma vez. A mesma falta de moral que aquele comete o divórcio uma vez, casa de novo e vive uma vida normal, a outra pessoa que casa, separa 1, 2, 3, 4, 5 vezes, gerando uma jurisprudência, gerando uma concessão, ele tem a mesma facilidade que esse também tem. Então, por isso que eu acredito que seja melhor não permitir, por causa da moral da igreja, da preservação da moral da igreja. O que mais? Eu também concordo com o apóstolo Paulo e com o pastor Luiz, porque ele deixa de ser um exemplo, mesmo ele sendo vítima. A mulher que causou todo o problema, mas a imagem da igreja perante a comunidade, se fosse uma igreja que só crente, ela não fosse vista pela comunidade, até poderia ser mais fácil, mas é um problema muito sério, eu também não concordo. E para dizer aqui aos irmãos, observem bem, naquela época, nós sabemos de história de pastores que foram traídos, mas que eles resolveram não se casar mais, e manteve a moral intacta, a autoridade, e continuou pregando o evangelho e dirigindo a igreja até o fim da sua vida, né? Por isso que eu falei aqui, que Jesus disse assim, nem todos estão
aptos, não é isso? Para receber essa palavra. Antigamente, os irmãos sabem que quando um membro se divorciava, ele esperava o outro morrer. Era esse o ensino. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, eu só quero dizer uma coisa para vocês. É muito pesado mesmo para um líder que foi casado, e ainda tem mais, a CGADB ela diz que aquele que quer se divorciar da sua esposa, caso seja de infidelidade, tem que expor perante a igreja e ouvir todos para saber se é aquilo ali mesmo. Porque tem muitos homens hoje que não querem mais a mulher, não teve traição, não teve nada, ele só diz que está insuportável viver com ela, mas é porque ele já está interessado em outra. Não é assim? Paulo diz, convém que ao bispo seja marido de uma só mulher. É muito sério, é muito sério. Se o líder ficar sem casar, a igreja vai ver que o problema não era ele e que ele tinha estrutura bastante suficiente, não é? Vamos lá, 1 Tito 1,6, para a gente fechar. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher. Aquele que for o quê? Irrepreensível. E o que mais? Marido de uma mulher. A mesma palavra. A mesma palavra. Mas, toda essa questão, na nossa prática pastoral, nós devemos avaliar cada caso, devemos avaliar cada situação, e para essas pessoas nós não devemos tratá-las com ostracismo, com desprezo, humilhá-la. Não, nós devemos manifestar amor, devemos manifestar um cuidado e carinho, porque esse é o dever de todos os santos, ok? Mas eu não posso, em nome do amor, em nome da amizade, em nome do querer bem, desprezar a palavra de Deus. Na minha humilde opinião, Jesus não deixou concessão para isso. Se você se separou, casou, eu vou citar aqui as palavras de um autor, que ele diz assim, Davi, e eu falei isso aqui, Deus perdoou Davi, ele cometeu um homicídio, ele cometeu o quê? Um adultério. Agora, esse autor, eu me esqueci o nome dele, um autor americano, ele diz que Davi se casou de novo e até Deus deu de Batseba, a mulher que ele tinha pecado, deu um filho que se tornou rei. Só que a espada nunca mais saiu da casa. Meu pensamento, pode acontecer, só que você perde alguns privilégios. Então, medite nisso, e nós vamos orar para que Deus abençoe os casais, para que o divórcio nunca entre, porque o ensino da palavra de Deus é esse. Se vocês seguirem isso aqui, esse é o ensino, aí a gente acaba com esse negócio. O ensino é esse aqui, não tem outro. Não pode ser doutor em grego, pode ser o aterróptero, pode ser quem quiser, pode ser, não tem isso. É cada um buscando aí um meio, é teólogo, é exegeta patinando em cima de opinião para buscar uma coisa. O ensino é esse aqui. O ensino é esse aqui. Porque se Jesus legalizasse ou desse brecha para a concessão do divórcio, ele estaria criando uma ruptura para a maior instituição na terra, que é a família. Por isso nós devemos ficar com Malaquias, me parece que é 2,16. Deus odeia o divórcio. Deus abençoe. Vê se confira aí. Malaquias 2,16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. Pronto. Meus irmãos, nós vamos terminar nesse clima, mas é o jeito, né? Mas que Deus abençoe. Você que é casadinho, cuide da sua esposa, cuide do seu esposo. Chame hoje a tua casa. Nós vamos orar aqui pela tua família, pelo teu lar, pelo teu casamento. Seja sincero. Se tu não tem sido sincero com tua esposa, quando tu chegar agora em casa, chama ela. Se não tem sido sincero com o esposo, irmã, chame ele, meu bem, vamos viver a nossa vida, vamos andar em comunhão. Eu não fui sincera nisso aqui, me perdoe e recomece a vida. Porque eu não vejo felicidade para quem comete adultério. Eu não vejo.